Você sabia que o livro do Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia? Pois é. É sobre esta e outras curiosidades que eu quero falar para vocês e apresentar uma maneira fácil, simples e objetiva de como enxergar o livro do Gênesis. Olá minha gente, eu sou Tairone Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série Os 66. Na verdade eu não sei bem o nome dessa série porque eu já coloquei vários outros nomes e eu não... Esta série visa apresentar os livros da Bíblia e suas maneiras metodológicas de conseguir memorizar ou assimilar o conteúdo que nos livros estão dispostos de maneira prática e objetiva. Eu espero que isso possa contribuir com a sua forma de estudar, lembrar e até ensinar o livro do Gênesis. A primeira coisa que você precisa entender sobre o livro do Gênesis é: ele não é o livro mais antigo da Bíblia. Pois é. O livro de Jó, em datação, supera o livro do Gênesis. Apesar do Gênesis tratar de um período mais antigo, nos seus primeiros capítulos, a sua escrita só vai acontecer lá quando Moisés sai do Egito com o povo. Lá no meio do deserto é que ele vai ser escrito. Já o livro de Jó, ele é datado do período dos patriarcas, como Abraão, por exemplo. Então, isso faz dele o livro mais antigo da Bíblia, no lugar do Gênesis. Bom, e qual o propósito de escrever um livro como o livro do Gênesis? Simples, apresentar como o universo e a vida vieram a existir. Quais são as crenças que já existiam naquele período e por que o livro do Gênesis é tão importante nesse sentido. A importância do livro do Gênesis pode se dar principalmente pelo fato de que ele apresenta como personagem principal não vários deuses como outras mitologias, como outras crenças e culturas, mas a existência de um único Deus que age de maneiras diferentes, em fases diferentes, em modelos diferentes. O Deus da Bíblia é colocado como um agente em movimento. Desde o princípio o Espírito já se move, desde o princípio a palavra já age, desde o princípio Deus desce para moldar o barro. E formar o ser humano. Então isso transforma o livro do Gênesis num objeto de estudo muito peculiar, não só para quem é religioso, mas também para quem curte história antiga. O livro do Gênesis também é presente em um dos debates mais acalorados do presente século. Sim, eu estou falando de criacionismo e evolucionismo. Há muita gente que discorda da visão criacionista por apresentar um Deus criador ou um ser criador de todas as coisas e por isso acusam o criacionismo de ser um objeto religioso para fundamentar as suas ideias. Mas a verdade é que o criacionismo tem sim uma versão científica. Existe o criacionismo científico, existe o criacionismo religioso e existe o criacionismo bíblico. Então isso faz com que o livro do Gênesis passe a englobar o universo criacionista e também fazer parte dos maiores debates acadêmicos do presente século. Bom, mas a minha proposta aqui é apresentar para você o livro do Gênesis de uma maneira muito clara, que você consiga lembrar e memorizar tudo o que nele está disposto, ou pelo menos conseguir se situar quando for falar do livro do Gênesis. Para isso, eu quero apresentar a você as principais divisões que existem no livro do Gênesis e que são apresentadas até em algumas bíblias de estudo, como a aplicação pessoal, a King James, a pentecostal e entre outras. Ela sempre apresenta alguns esquemas ali que a gente às vezes pula porque a gente está interessado mais no conteúdo. As 7 principais histórias do livro do Gênesis. Essa é a primeira maneira de dividir o livro do Gênesis, através das 7 principais histórias contidas nele. E claro, quando se fala do livro do Gênesis, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar da história da criação, Adão, Eva e sua família, Noé e a Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó e José. São 7 as principais histórias contidas no livro do Gênesis e que direcionam sempre que nós vamos falar acerca do tema. Os 7 megatemas contidos no livro do Gênesis. Essa é a segunda maneira que você pode encontrar de memorizar o conteúdo que está disposto no livro do Gênesis. Dentre os principais megatemas estão o princípio de todas as coisas, a desobediência como escolha do ser humano, o pecado e as suas consequências, a promessa de Deus sobre o ser humano, a obediência desse ser humano ante a promessa, a prosperidade por causa da obediência e a formação da nação de Israel. Alicerces históricos. 4 principais eventos. 4 principais personagens. Quando você fala em livro de Gênesis, você também pode dividi-lo lembrando dos principais eventos globais que aconteceram e também dos 4 personagens que mais impactam através de suas histórias registradas no livro do Gênesis. De forma geral, os 4 principais eventos que são dispostos no livro do Gênesis são a criação do universo e da vida,
a queda do ser humano, o dilúvio como resultado da desobediência do ser humano e do afastamento dele de Deus, e a formação das nações, de não só apenas da nação de Israel, mas de todas as nações do globo Terra. E apesar de existirem personagens antes do capítulo 12, os 4 personagens principais que são mais lembrados no livro do Gênesis são Abraão, Isaac, Jacó e José. E sim, propositalmente eu não citei Deus como personagem, porque Deus não é personagem no livro do Gênesis, ele é autor. Eu espero que você tenha gostado desse novo vídeo, dessa nova metodologia, dessa nova série que se inicia agora. É muito importante que as pessoas entendam que quando se trata de Bíblia, a gente não está falando só para religiosos, a gente está falando para todo aquele que tem curiosidade sobre o universo e a vida como um todo, tá bom? Até o próximo vídeo, lembrem-se de compartilhar, de curtir e de comentar. Beijo no coração, até o próximo vídeo, fui!